últimos dias a Netflix lançou uma série chamada Wandinha, e no vídeo de hoje eu vou te contar todas as curiosidades e histórias por trás deste universo fantástico que é o universo da família Addams. Talvez você não saiba, mas a família Addams era inicialmente uma história em quadrinhos criada pelo cartunista Charles Addams nos anos de 1930. Tudo começou quando o cartunista resolveu enviar para o jornal The New Yorker algumas tiras ali da produção. Bem, na verdade, Charles já era um colaborador do jornal, desde o ano de 1932. Mas foi a partir de 1938, quando ele enviou essas tirinhas sobre a família excêntrica e estranha, que o jornal decidiu apostar no cartunista e a aposta foi certeira. Entre os anos de 1940 e 1950, Charles Addams publicou em torno de 58 cartoons sobre a família Addams, mas o interessante é que até os anos de 1960 ele sequer tinha um nome. A família Addams só virou a família Addams quando a primeira série sobre eles foi lançada. Ao longo dos anos, Charles foi moldando os personagens da família até vender seus direitos para a ABC, para que a ABC lançasse a série. Charles participou de sua produção e, inclusive, ele auxiliou na criação do nome dos personagens, que até então não tinham nomes. Ele trabalhou como cartunista para o mesmo jornal até o ano de sua morte, em 1988. Após a sua morte, o quadrinista excêntrico foi cremado e suas cinzas espalhadas em um cemitério de animais. Inicialmente, Charles criou a família Addams para ser uma sátira da família tradicional americana do século XX, o inverso, do que era visto ali como um ideal. Em suas tiras, ele apostava bastante no mórbido. Contudo, ao ser adaptada para a televisão, os personagens ganharam um ar mais humorístico, um tom de comédia para uma melhor adaptação ali do público. Vamos falar então da série. A família Addams foi exibida em preto e branco entre os anos de 1964 e 1966, dividida então em duas temporadas. Os pontos altos da história é o relacionamento apaixonado entre a Mortícia e o Gomes. O interessante é que na série, o ator John Atkin, que interpretou o Gomes e atualmente tem 92 anos, sim, ele ainda está vivo, afirmou que utilizou da ascendência latina ali da família Addams, porque a família Addams tem uma ascendência latina, para que ele pudesse fazer de seu personagem um clássico amante latino apaixonado por sua esposa. E sobre a ascendência latina, na série Wandinha, o ator que foi escolhido para interpretar Gomes foi um ator porto-riquenho chamado Luis Guzmán. Apesar de muito famoso, o Primo It não foi criado por Charles Addams. Na verdade, ele é um dentre muitos personagens que foram criados exclusivamente para a série dos anos de 1960. Além do Primo It, foram criados o Aristóteles, o polvo de estimação do feioso, Kit Kat, o leão da família, Tristão e Isolda, um casal de piranhas, Homero, a aranha de estimação da Wandinha, Zelda, um abutre ali que cuidava da mansão dos Addams, e Cleópatra, a planta carnívora da Mortícia. E por falar em Mortícia, a primeira foi interpretada pela Caroline Jones, atriz escolhida por Charles Addams, um criador da família Addams. A moça passava por intensas e longas sessões de maquiagem e, além de interpretar uma das personagens principais, que era Mortícia Addams, ela também interpretou outras duas, a Lady Fingers e a irmã gêmea de Mortícia, a Ofélia Framp. Caroline faleceu no dia 3 de agosto de 1983 devido a um câncer. Primeiro tio Funério, ou tio Chico, e falaremos das variações dos nomes dos personagens daqui um pouquinho. Ele foi interpretado pelo Jack Coogan. O interessante é que o ator chegou a fazer um teste para interpretar o personagem, mas ele foi inicialmente recusado. Mas ele não se deixou abalar, pois ele voltou pé da vida para sua casa, raspou sua cabeça, criou seu próprio figurino e maquiagem, retornou ao estúdio, fez novamente a seleção e foi escolhido para o papel. Outro fator interessante sobre o ator é que ele teve uma longa carreira em Hollywood e um dos seus papéis mais importantes foi ao lado de Charles Chaplin no clássico O Garoto de 1921. Como eu citei, após 2 anos a série foi cancelada, porém, devido ao sucesso da série, em 1973 estreou uma nova série, dessa vez em desenho animado. Série esta que foi criada por Hanna-Barbera. O desenho foi um sucesso e ganhou outra versão em 1992. Além das séries animadas, a família Addams fez também uma participação especial na série de desenhos Scooby-Doo. Eu já contei pra vocês que os personagens foram nomeados somente quando a série foi desenvolvida lá nos anos de 1960. Mas o interessante é que alguns dos personagens tiveram mais de um nome,
ou foram traduzidos em português de forma diferente. Na primeira versão em português da série, lá nos anos 60, a Wandinha foi chamada de Venenilda ou de Benenilda, e posteriormente, né, que ela foi chamada ali de Wandinha, que é o nome que a gente tem aqui no Brasil até os dias atuais. Mas em inglês, o nome da personagem é Wednesday, traduzido para o português como quarta-feira. O nome ele foi inspirado em uma letra de música infantil, que diz as seguintes palavras, abre aspas, a criança de quarta-feira está cheia de aflições. Fecha aspas. Inicialmente, o personagem se chamaria Repele, nome que se referia ali ao ato de repelir, pois ele foi criado para ser um ser grotesco e feio, né, para repelir as pessoas. Porém, o criador dos quadrinhos sugeriu o nome Gomes, e assim ficou. Na primeira versão estreada em português, Gomes se chamava Covas Adams. O filho do casal foi chamado de Pugsley. Nas versões dubladas, ele era inicialmente Ed e posteriormente Feioso. Tio Fester foi chamado de Tio Funério ou Tio Funesto, e depois de Tio Chico. O mordomo Lurte foi batizado de Lacaio na primeira versão e de Tropeço nas próximas, que é o que a gente mais conhece, né, como Tropeço. Provavelmente você, assim como eu, conheceu a família Addams através dos filmes que foram lançados nos anos de 1990. E aqui já vai uma bela de uma curiosidade. Na verdade, foram lançados 3 filmes, apesar de somente os 2 primeiros ali serem mais conhecidos. O último filme foi lançado no ano de 1998 e eu particularmente não fazia ideia desse filme até que eu tive que pesquisar aqui para escrever esse roteiro. Bom, mas como surgiu a ideia de fazer um filme sobre os Addams? Tudo começou quando um executivo da Fox teve essa brilhante ideia de ouvir uma criança cantarolar a música tema lá no ano de 1986. Scott Rudin, um rapaz que teve a ideia, procurou Charles Addams, o criador da família Addams, e falou sobre a sua ideia. Charles adorou a ideia e apoiou a realização do projeto. Infelizmente, Charles morreu antes de ver o filme ser executado. O Rudin, empolgadíssimo com a ideia, convidou inicialmente Terry Gilliam e Tim Burton para dirigirem a produção, mas ambos negaram. Sim, gente, o Tim Burton, o diretor da série Wandinha, as voltas que a Terra plana dá, não é verdade? Depois das 2 negativas, Rudin convidou Barry Sonnenfeld, ou Sonnenfeld, não sei pronunciar o sobrenome dele, que aceitou dirigir o filme da família Addams. O diretor, inclusive, foi o criador de MIB, Homens de Preto, que também é outro filme muito bom. Vamos para algumas curiosidades sobre os 2 filmes. A Cher era o nome mais cotado para o papel de Mortícia, porém Scott Rudin insistiu para que Angélica Huston a interpretasse e assim foi feito. A maravilhosa Angélica Huston, eu inclusive sou muito fã dela, era apaixonada pela família Addams desde criança e ficou extremamente chocada e feliz quando foi convidada para interpretar a Mortícia Addams. A ideia da Wandinha dormir dessa forma foi dada pela Christina Ricci, a atriz que interpretou a personagem lá nos 2 filmes dos anos 1990. Inclusive na Wandinha agora da série também, né? A Wandinha dorme dessa forma aqui. Para interpretar a Mortícia, a Angélica utilizava espartilhos apertados e tiras que moldavam o seu rosto. A atriz afirmou que durante e após as gravações ela sentia fortes dores no corpo e na cabeça, porque ela estava toda enrolada ali para ficar naquela pose de Mortícia Addams. Na série, o tio Chico era irmão de Mortícia, lá na série dos anos 60, mas nos filmes ele foi representado como o irmão mais velho de Gomes. Aí outra diferença também. O ator Raul Julia, que interpretou o Gomes nos filmes, faleceu no ano de 1994, um ano depois do lançamento do segundo filme. Raul faleceu devido a um câncer de estômago. Eu adorava ele como Gomes. Por fim, ao todo foram lançados 3 filmes, um curta-metragem, 2 animações, 4 séries para a TV, um musical e 2 especiais. E eu particularmente sou extremamente fã de tudo que é produzido, né, dentro desse universo da família Addams. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, de conhecer um pouquinho sobre as curiosidades ao longo da história, né, como foi sendo produzido esses filmes, essa série, os quadrinhos de 1930 até os dias atuais. Um grande beijo e até mais!